Olá a todos e a todas aqui presentes, sejam bem-vindas e bem-vindos a esta disciplina, denominada Educação, Ludicidade e Brincadeiras. Sou a professora doutora Carolina Elisabel Blasco, vou trabalhar com vocês o módulo 3, que é denominado Dimensão Cultural do Brincar. Então, este módulo é composto por 2 unidades, sendo primeiramente abordada a unidade 1, intitulada Brinquedo e a Dimensão Cultural do Brincar, considerando o contexto de escolarização, e também as vivências das crianças, é muito importante o resgate das brincadeiras, dos brinquedos que fazem parte dessa cultura, e ao mesmo tempo a valorização desses conhecimentos advindos da cultura, O material que será abordado, tem embasamento nos estudos de Lucila Silva de Almeida, com a obra intitulada Interações, Crianças, Brincadeiras Brasileiras e Escola, Então, esta obra foi indicado algumas páginas para que vocês tivessem acesso, mas eu sugiro que vocês visitem e tenham conhecimento do material todo, porque ele traz algumas indicações de brincadeiras, as autoras trazem reflexões com relação ao conteúdo, temos também a obra de Renata Meirelles, que é intitulado Território do Brincar, Diálogos com Escola. Então, também é um site, em específico, que traz textos, materiais, sugestões de atividades, sugestões de vídeos, que também convido a todos a visitar esse site e a conhecer o material compartilhado, pela autora citada, como demais autores que apresentam publicação nesse espaço. Vamos iniciar com uma questão inicial para reflexão, Quais memórias são lembradas da sua infância envolvendo brinquedos e brincadeiras? Então, quando a gente fala de brinquedos e brincadeiras, é importante voltar também no tempo, A gente observar que brincadeiras que eram desenvolvidas durante a nossa infância, que brinquedos que eram utilizados. Será que os pais compartilhavam conhecimentos, ajudavam na construção de brinquedos, familiares, colegas, E quem não lembra das brincadeiras no final da tarde, na rua, no pátio, nos diversos lugares, Na educação do campo, envolvendo a questão de outros espaços da natureza, Então, estes momentos, muitas vezes, eles são guardados na nossa memória até a atualidade, porque eles foram momentos significativos, foram momentos prazerosos, E, ao mesmo tempo que a gente lembra aspectos ligados à infância, é importante hoje, pensar e refletir, a partir do conhecimento que já foi construído no decorrer da disciplina, o quanto essas brincadeiras foram importantes para o desenvolvimento, por exemplo, psicomotor, envolvendo a questão da lateralidade, da noção da coordenação motora fina, da coordenação motora ampla, da noção de espaço, Então, são brincadeiras que têm um cunho cultural, porque são brincadeiras que foram passadas de geração em geração, considerando que anteriormente, eram verbalizadas também, por meio do contato, do diálogo, e contribuindo, assim, para construir uma ampla gama de conhecimento com relação às brincadeiras que fizeram parte da nossa cultura, e fazem ainda parte da nossa cultura. Hoje vemos a importância também das tecnologias, o quanto elas influenciam também no desenvolvimento da criança, mas é necessário realizar um resgate, das brincadeiras, dos brinquedos, visto que todas são importantes para o desenvolvimento integral da criança. Ao remeter às brincadeiras e à cultura, as brincadeiras, elas são consideradas um patrimônio cultural. Nós temos muitas brincadeiras que são consideradas um patrimônio cultural. Elas podem envolver diversos aspectos. Por exemplo, algumas podem envolver música, podem trabalhar ritmo, expressividade e a movimentação corporal. Ao mesmo tempo que a criança movimenta a questão corporal, ela está demonstrando expressividade, ou seja, essa expressividade, ela pode ser por meio de gestos, por meio de expressão, de exploração de espaços, que ao mesmo tempo que as brincadeiras, elas contribuem para o convívio com o grupo. Elas podem ser realizadas de forma individual? Podem, mas elas, na maioria das vezes, são realizadas com convívio com o grupo, ou seja,
com outros colegas, com professores, com a comunidade escolar, com familiares, né? E por meio desse convívio com o grupo, por exemplo, crianças de diferentes culturas podem dialogar, né? Construir e ressignificar certas brincadeiras, enriquecendo ainda mais esse momento. Por exemplo, uma pode comentar que tal brincadeira desenvolvida desta forma, né? A outra de outra forma, né? Então, esse diálogo também possibilita a aproximação, né? Entre conhecimento, a aproximação entre culturas diferenciadas, que ao mesmo tempo têm características próximas. As brincadeiras com bebês podem e devem envolver a interação, né? Visto que o professor, por exemplo, ao brincar com os bebês, ele pode dialogar, pode estimular, pode também contribuir para o desenvolvimento de habilidades, de gestos, de aptidões, e favorecendo o desenvolvimento da oralidade. Porque à medida que o profissional conversa com a criança, ela está estimulando o desenvolvimento da verbalização, da fala, estimulando também o desenvolvimento cognitivo, porque a criança passa a perceber, prestar atenção, construir um vocabulário, né? Aprender certas palavras. De acordo com o grifo, né, que está nesse slide, o foco é planejar e desenvolver atividades de acordo com o nível de escolarização. À medida que as crianças vão se desenvolvendo, né, e vão progredindo durante o processo de escolarização, é necessário realizar adaptações, né, tornar as atividades um pouco mais complexas, no sentido de estimular o desenvolvimento da criança. Outro ponto necessário, né, é dialogar juntamente com as crianças sobre as brincadeiras, se as brincadeiras estão relacionadas a qual cultura. As crianças também podem compartilhar, por exemplo, como aquela determinada brincadeira é desenvolvido no espaço que ela faz parte, no contexto social e cultural. Então, o professor ele é um exemplo para os alunos. Ou seja, muitos de nós já observamos, por exemplo, as crianças relatarem, né, que a palavra do professor prevalece, a atitude do professor prevalece perante outros relatos, por exemplo, né? Então, o professor, ele é um espelho, ele traz exemplos. Então, quando vai desenvolver uma atividade lúdica, diversificada, ou até envolvendo a questão de brincadeiras de diversos contextos culturais, é necessário valorizar essas brincadeiras, né? Dialogar sobre essas brincadeiras, enaltecer também, e por meio do compartilhamento dessas informações. Sobre as brincadeiras, né? Nós temos aqui uma imagem ao lado, que traz as brincadeiras de roda, envolvem o reconhecimento do próprio corpo, do outro a imitação. Né? Uma foto como fonte Almeida, 2012, página 89. Então, tem uma brincadeira aqui que é a roda, né? Porque envolve reconhecimento do próprio corpo, né? Vai trabalhar a questão de ritmo, de percepção, de atenção, de expressividade. E a criança fica geralmente ao centro, né? E ao brincar, a criança também precisa realizar um deslocamento, né? Então, passa a conhecer o outro, a noção de espaço também. Por meio das brincadeiras, as crianças apropriam conhecimento advindo das culturas, né? Passam a valorizar e a conhecer os diversos acervos culturais. Por quê? Porque em um determinado espaço, a roda de brincadeira pode ser realizada de uma forma, né? Em outro, pode ocorrer de outra forma. Nesse sentido, também é necessário que o profissional da área educacional, por exemplo, dialogue com as crianças, né? Organizem também as brincadeiras juntamente com as crianças. Então, num primeiro momento, o professor pode direcionar uma orientação para as atividades. Por exemplo, vocês futuramente, ao desenvolver atividades envolvendo brincadeiras, num primeiro momento, podem passar orientações às crianças, mas no segundo momento é possível também que essas crianças participem, né? Ou seja, dialoguem, trazendo opiniões, no sentido assim, o que pode ser mudado na brincadeira? Como que vocês gostariam que a brincadeira fosse realizada, né? De que forma ficaria mais prazeroso, né, participar da brincadeira? Ou seja, como que vocês gostariam que fosse a brincadeira? Então, essa organização, esse diálogo juntamente com as crianças, traz uma valorização para aquelas brincadeiras. Futuramente, né, vocês vão
realizar algumas atividades envolvendo brincadeiras e cantigas. Neste material, eu dei ênfase neste material, tem uma sequência de atividades envolvendo brincadeiras e cantigas. Sugiro que vocês visitem esse material, né? Que está inclusive disponível, né? Visitem esse material, busquem conhecer as brincadeiras que estão compartilhadas, ampliando assim, né, o leque de opções futuras com relação às atividades. Durante as brincadeiras, é preciso também trabalhar com sensações, texturas, né, posturas. Por exemplo, vai trabalhar com a peteca. Estou dando um exemplo aqui, a peteca. Que textura tem a peteca, né? Que sensações ao tocar a peteca a criança sente? Como que acontece a interação? Como que pode brincar utilizando a peteca, né? Então, a peteca, por exemplo, é um material, né? Um brinquedo que foi passado de geração a geração, né? E ele pode ser explorado de diversas formas. Por exemplo, joga com a mão direita e rebate com a mão direita, por exemplo. Pode-se criar, por exemplo, um alvo que a criança precisa jogar a peteca para atingir o alvo, né? Pode trabalhar com a mão, mas também tentar explorar o pé, né? E ao mesmo tempo, depois é preciso dialogar sobre essa atividade. É um exemplo aqui, né? A peteca também ela pode ser construída de diversas formas, né? Com material reciclável e não reciclável. Pode ser construído juntamente com as crianças. Também pode envolver as famílias, né? Por exemplo, realizar um planejamento e uma proposta pedagógica que estimule a participação das famílias, mediando orientações de como construir a peteca, e a família passa a participar deste momento, né? Tendo sentido e significado mais amplo para a criança, porque ela vai jogar uma peteca construída, por exemplo, por seu pai, pela sua mãe, ou por ela mesma, ou em conjunto com os colegas ou com os professores. Vejam a diferença. Se eu levo uma peteca pronta, a criança vai jogar essa peteca, né? Pode ter um interesse maior ou não, mas quando ela é construída por ela, por seus familiares, já aquele objeto, aquele brinquedo, ele tem um sentido e significado diferente. Em seguida, pode ser explorado, pode ser jogado de diversas formas, utilizando o brinquedo. Então, quando as crianças participam de atividades, que são atividades que exigem maior esforço, muitas vezes elas podem estar cansadas em seguida. Então, por exemplo, se no início da aula desenvolvo atividades que exigem maior esforço, e as crianças, ao retornarem na sala de aula, elas podem estar, por exemplo, com um foco de atenção diferenciado. As crianças, por exemplo, quando participam de atividades que exigem maior esforço, elas podem ficar cansadas, né? Aí é necessário que o profissional da área educacional pense também nesse momento, né? Realize a organização do planejamento e atividades envolvendo volta à calma, né? Ou seja, se a criança retorna da atividade, fez a atividade no início da aula e retorna para a sala de aula, né, cansada, com foco de atenção diferenciado do que estava no início, é necessário, por meio dessas atividades de volta à calma, trazer calma para a criança, para que ela possa desenvolver as demais atividades com tranquilidade, né? Então, atividades de volta à calma podem abranger relaxamento, né? Com música, sem música, né? Pode-se colocar alguns colchonetes, por exemplo, almofadas, criar atividades envolvendo de forma individual e em grupo, né? Com foco para que a criança volte à tranquilidade, volte à calma, volte à atenção. O brincar e os brinquedos contribuem na formação da subjetividade da criança. E quando se fala em subjetividade, é o jeito único de ser, de pensar e de agir. Nós temos, né, um jeito único de ser, de pensar e de agir. E a criança também, por meio das experiências, das vivências, ela vai construindo conhecimento que vai contribuir para a sua formação, para a formação da sua identidade, mas também para a formação da sua subjetividade. Ao remeter a brinquedo, brincadeiras e a questão cultural, né, é possível envolver a participação da família e comunidade.
Por exemplo, aqui, participação dos pais, dos avós e a comunidade podem trazer contribuições para a ampliação do repertório do grupo, né? Seria o quê? Eu já dei um exemplo da peteca, mas o profissional da área da educação pode planejar outras atividades que possibilitem a participação dos pais. Por exemplo, voltando à questão da peteca, além dos pais auxiliarem na produção, depois os pais podem brincar com as crianças. Então, seria uma proposta pedagógica que foca também no brincar. Então, além dela brincar na escola, sugere-se que ela brinque com seus pais, com seus familiares, e posteriormente relate para a turma, por exemplo, como que foi essa vivência. Será que o pai ou a mãe sabia jogar peteca, né? Ou os irmãos, demais familiares? Como que foi a brincadeira junto com os familiares, né? Ao remeter aos avós, e esta e demais atividades podem ser desenvolvidas juntamente com os demais familiares, né? Pode também ser construído, por exemplo, uma bola de meia, né, com os familiares, o resgate de formatos de carrinhos diferenciados, com materiais recicláveis, ou materiais que, durante o percurso né, de vida dos familiares, desenvolveram, participaram, né? Também fazer um resgate. Um outro exemplo seria que os alunos, né, as crianças, elas pudessem elaborar, por exemplo, uma entrevista e por meio dessa, aí pensando no nível de escolarização aí dos anos iniciais, né, que elas pudessem elaborar, por exemplo, uma entrevista, entrevistar os pais, os avós, membros da comunidade, buscando conhecer, né, como eram desenvolvidas as brincadeiras e os brinquedos? Que brinquedos e brincadeiras prevaleciam no período da sua infância, né? Como eram construídos? Quem ajudava a construir, né? Que história tem esse brinquedo, essa brincadeira? Vejam que pode ser feita uma entrevista juntamente com os familiares. Em seguida, a partir dessa entrevista, pode-se eleger um brinquedo em específico, uma brincadeira específica, para ser explorada no decorrer das aulas e, posteriormente, confeccionar material para que esse material, né, esse material envolvendo a confecção do brinquedo, que esse brinquedo ele pode ser jogado, né, juntamente com os colegas da turma, com os pares, por exemplo, lá no recreio pode ser feita uma exposição, primeiramente, dos brinquedos que fazem parte de uma cultura em específica, e em seguida as demais crianças das outras turmas podem ter contato com esses brinquedos, né? E ao mesmo tempo brincar, né? Explorando os diversos formatos e as diversas formas de realizar a atividade. Vejam, é possível envolver a comunidade? É possível envolver a comunidade, né? Além disso, posteriormente, esses brinquedos, eles podem ser levados, né? E também explorado em contato com seus familiares. Aproximando, né? É um momento que possibilita a aproximação família-escola também, porque a família se sente valorizada, né? E constrói um vínculo maior com a escola. Né? Sendo que uma das queixas muito recorrentes é, por exemplo, a dificuldade da família, né, ter aproximação com o contexto escolar. Nesse sentido, por exemplo, atividades que levam à valorização dos saberes advindos do contexto familiar, do contexto da comunidade escolar, indica, né, e possibilita que eles se sintam valorizados e, consequentemente, ocorre maior aproximação com a escola. E passam a acompanhar, né, por exemplo, as atividades que são desenvolvidas nas escolas, como poderiam ser enriquecidas essas atividades, entre outros pontos. Os avós e a comunidade, quanto também os pais, podem ser convidados também, por exemplo, que venham fazer uma palestra, uma roda de conversa, juntamente com uma turma ou demais turmas, né? Nessa roda de conversa, os membros convidados, eles podem compartilhar seus conhecimentos, também ensinar as crianças a fazer determinado brinquedo ou realizar determinada brincadeira, né? Então, os avós podem ser também convidados os avós, quanto pais e membros da comunidade, podem ser convidados, né, para compartilhar seus conhecimentos, por exemplo, em uma palestra na escola, em uma roda de conversa, né? Além de compartilhar os conhecimentos, podem ensinar a fazer determinado brinquedo e brincadeira,
realizando um resgate cultural, né, no sentido de valorização, de conhecimento, envolvendo as brincadeiras. Um outro ponto, né, os profissionais da área da educação podem também fazer alguns registros com relação a esse momento, valorizando ainda mais a participação da comunidade. Quando arremete ao resgate cultural, além de participarem de atividades na escola, também o profissional da área da educação pode planejar e desenvolver atividades que levem as crianças a campo. Ou seja, por que não visitar um determinado espaço, né? Que as pessoas podem compartilhar conhecimentos. Por exemplo, visitar a casa de um avô de uma criança em específico, ou de demais crianças, né? Ou visitar espaços da comunidade que contém brinquedos expostos, por exemplo. Momento que o professor pode explicar, né, características desses brinquedos, se for possível pegar, né, ela pode também explorar texturas, formato, conhecendo ainda mais sobre determinado brinquedo, brincadeira que faz parte da cultura local ou da cultura a nível nacional e mundial, né? Considerando aqui os espaços como museus, que são espaços mais amplos. Então, além da família e da comunidade ampliar o vínculo com a escola, também passarão a valorizar suas produções culturais do outro. Então, a criança, quando ela conhece, né, por exemplo, produções culturais, ela passa a valorizar essas produções culturais, tanto do outro como de si, né, que faz parte da sua própria cultura que está inserida. Compartilhe uma reflexão com base na citação de Almeida 2012, página 129, que traz uma boa quantidade das brincadeiras faz parte da nossa herança trazida pelos índios, europeus e negros, e são patrimônios de nossa cultura. Inspirar-se nela é redescobrir um Brasil cheio de rimas e versos, brincadeiras que induzem ao movimento, que foram inventadas por pessoas simples, guardadas na memória e transmitidas oralmente. Né? Então, muitas das nossas brincadeiras, eles têm uma herança cultural, né? Envolvendo diversas culturas. É considerado também um patrimônio. E, ao mesmo tempo que a gente faz um resgate dessas brincadeiras, possibilita que as crianças, quanto nós, enquanto profissionais, possamos redescobrir conhecimentos, né? E hoje são materializados por meio da escrita. Mas anteriormente era transmitida oralmente, ou seja, de pai para filho, de geração para geração, né? Chegando até os dias atuais. Muitas das brincadeiras são corporais, ou seja, exigem um certo domínio do corpo. Compartilho aqui o exemplo da brincadeira de estátuas. Eu não sei se vocês já vivenciaram, né? Durante a infância ou até na fase adulta, porque é uma brincadeira que pode ser desenvolvida em diversos períodos da vida, né? A brincadeira ela envolve música, por exemplo, o profissional pode planejar uma atividade que vai colocar uma música, mas também pode cantar uma música, né? E no momento que para essa música, a criança tem que parar o movimento também, né? Então, a brincadeira de estátuas, né, envolve um movimento que é aprendido e significado. Porque se a criança não sabe, ela vai aprender. Mas também, por meio dessa brincadeira, pode explorar outros movimentos. Por exemplo, de acordo com a música, vamos erguer os braços, bater as mãos, né? Explorar os diversos movimentos. E, ao mesmo tempo, a criança precisa ter um certo controle do corpo, porque quando para a música, por exemplo, se ela está parada em um pé só, ela precisa ter equilíbrio, né? Então, né? As crianças, elas passam a se familiarizar com a imagem do próprio corpo. Muitas vezes elas não sabiam que elas tinham habilidades, por exemplo, de parar com um pé só, né? Passou a desenvolver a partir da atividade. Vão desenvolver mais confiança nas próprias habilidades motoras. Além da brincadeira de estátuas, pode ser explorada Lá Vem o Trem, por exemplo, que é outra brincadeira, né? E algumas podem ser resgatadas aí por meio do diálogo. Nós temos as brincadeiras cantadas e ritmadas. Essas brincadeiras cantadas e ritmadas, o professor pode
desenvolver de diversas formas. Por exemplo, em filas, né? As crianças ficam em filas, então elas já vão construir noção de espaço, noção do eu, do outro e do nós, porque eu tenho que ficar num direcionamento específico, eu preciso cuidar do outro que está na frente ou atrás, e do nós, da importância do trabalho do grupo, né? Pode ser desenvolvido em rodas, né? Que esse professor vá participar dessas rodas, cantando, brincando em conjunto, como também as crianças podem ser divididas em rodas maiores e em pequenos grupos, né? Trabalhando a ludicidade por meio do corpo, né? Ao trabalhar com as brincadeiras cantadas e ritmadas, se trabalha a letra da música, por exemplo, né? É preciso cantar. A criança passa a conhecer a música, já tem contato, por exemplo, com o material letrado, com as palavras, com as frases, né? Construindo e ampliando um vocabulário, né? E esse vocabulário está relacionado com o contexto cultural, porque, por exemplo, uma palavra específica em uma cultura pode ser entendida de uma forma, na outra pode ser entendida de outra forma, né? Então, vem a questão da valorização do conhecimento e observa-se que, por meio de atividades, por exemplo, envolvendo músicas, pode-se também trabalhar o processo de alfabetização, envolvendo leitura, né, identificação do material letrado, mas também compreensão e interpretação desse material letrado. Brincar é a cultura, né? Então, é preciso realizar um convite para o brincar. Muitas crianças podem não ter vivências com a brincadeira, por exemplo, vem de um contexto cultural que a família brincava pouco, ou que ela é uma criança mais sozinha, não tem vizinhos próximos, não tem crianças próximas, a família, por exemplo, devido aos afazeres do dia a dia, pouco brinca com essa criança. Quando ela chega na escola, ela pode ter dificuldade inicialmente para brincar, né? E daí vem a importância do profissional convidar essa criança, motivar essa criança a brincar, né? Trocando e construindo vivências a partir da orientação do professor, a partir do diálogo com os colegas. É necessário também conhecer os fazeres e saberes da infância brasileira. Então, quando se fala em fazeres e saberes da infância brasileira, é conhecer os fazeres e os saberes daquelas crianças que estão na turma que estou trabalhando, mas também pode envolver demais turmas ou buscar, né, por meio do contato com material letrado, com visitas em espaços específicos, né, visitas a espaços da comunidade, a museus, né, e outros espaços que podem ser explorados. Conhecer os brinquedos e as brincadeiras artesanais. Atualmente, observa-se que muitos dos brinquedos eles são adquiridos, são comprados, já vem pronto, né, com características específicas, mas é necessário fazer um resgate das brincadeiras dos brinquedos artesanais. Por quê? Porque a partir do momento, por exemplo, que a criança vai construir um determinado brinquedo, ela está usando a criatividade, está usando a imaginação, né? Passa a compreender, por exemplo, características do brinquedo, passa a pensar de como resolver um determinado problema, por exemplo, colocar a roda no carrinho. Eu tenho tais e tais recursos. Como que eu vou fazer isso? Vejam, é um desafio que exige solução, exige pensar, né? E nesse sentido está contribuindo para o desenvolvimento cognitivo. A autonomia também favorece a autonomia, porque a criança precisa ter autonomia, né? E atitude para participar, para construir. Muitas vezes precisa dialogar com seus pares, né? Momento que vai possibilitar, né, a construção de um brinquedo com características diferenciadas que pode ser explorado e trabalhado no decorrer das aulas. Compartilho também duas imagens, né, envolvendo cenários e o brincar. Aqui temos uma imagem na lateral, que é a de Almeida 2012, né? Que é importante propor novos cenários, novos desafios e novos encaminhamentos para seu grupo. Então, criar novos cenários, explorar novos cenários. Por exemplo, aqui a criança está num espaço com a porta aberta, mas o professor também pode, por meio do material reciclável, por exemplo, por meio de caixas de papelão devidamente higienizadas, né? Construir, por exemplo, uma casinha, um espaço, um labirinto, né? Nessa casinha, por exemplo, pode conter materiais diversos, por exemplo, boneca, massinha, materiais que a criança pode brincar de casinha. Quando se fala brincar de casinha, envolver
o faz de conta, né? Porque a criança, por exemplo, numa cadeira, numa mini mesa, uma mini boneca, ela vai simular situações. Ela pode brincar com aquela boneca simulando que é um bebê. Então, ela está envolvendo o faz de conta, né? E o faz de conta vai trabalhar a imaginação, o pensamento, a percepção, a criatividade, trabalhando também com o mundo imaginário de fantasia, né? Então, aqui são 2 exemplos, mas é possível explorar outros exemplos, né? De diversas formas. Por que não se deslocar a um espaço da escola que tem uma árvore, por exemplo? E embaixo daquela árvore, né, disponibilizar de materiais, ou seja, materiais da natureza, né, ou materiais adquiridos ou construídos, e oportunizar espaço para que as crianças possam brincar, né? Aí vem a importância do professor acompanhar também esse momento, observando, né? A criança pode não verbalizar determinada palavra na sala de aula, mas por meio das brincadeiras ela passa a verbalizar, ou passa a desenvolver uma habilidade específica ou mais, né? Então, conforme o Território do Brincar, 2015, valoriza os espaços naturais, que estimulam a escuta interna da criança, né? Que possibilitam criar e recriar seus brinquedos. Os elementos naturais têm diálogo direto com a alma humana, né? Um pedaço de pau, por exemplo, uma hora é um lápis, depois é uma espada, depois pode se tornar um carrinho, depois pode se tornar, por exemplo, uma peça de uma casa, depois pode se tornar um avião. Vejam, aqui é um exemplo, mas eu fui complementando com outros exemplos, dando imaginação, né? Então, a criança, ela pode imaginar, a partir de um pedaço de pau, diferentes situações do contexto, né? E, ao mesmo tempo, usar a criatividade. Compartilho também que quando a criança está brincando com um determinado brinquedo ou realizando determinada atividade, é necessário que o profissional dialogue com essa criança e observe, antes de fazer julgamentos antecipados. Por quê? Né? Porque, por exemplo, a criança pode estar brincando de uma forma e o professor observando pode interpretar de outra. E a criança quer expressar algo diferente do que eu estou interpretando. Então, um diálogo, né? Perguntar para a criança, o que é isso? Né? Do que você está brincando? Quem está na brincadeira? Quem participa da brincadeira? Que materiais que você está utilizando na brincadeira? Né? Conta para mim, por exemplo, a situação que você está brincando. Né? Quando eu falo situação, é que ela relate, ou você observa também como ela está interagindo entre os diversos brinquedos, né? Dando vida a esse brinquedo, de forma imaginária, utilizando a fantasia, mas muitas vezes também ela pode revelar, por meio das brincadeiras, aspectos ligados à realidade, né? Quando se fala aspectos ligados à realidade, vivências com seus familiares, vivências no contexto da escola, vivência com os colegas. Então, é preciso ter um olhar atento dos profissionais da área da educação com relação às brincadeiras e brinquedos, né? As brincadeiras, elas são, sim, coisa séria. Elas contribuem para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, né? Social também, afetivo. Quando se fala em social, porque envolve interação social e também favorece a ampliação do conhecimento cultural, né? Ainda conforme o Território do Brincar 2015, sentir diferentes cheiros e texturas, investigar, descobrir a variedade de relevos, fazem da natureza um campo exploratório rico, num brincar, onde o foco não é o limite, mas a possibilidade. Ao remeter que o foco não é o limite, é a possibilidade, então, por exemplo, com aquele pedaço de madeira, né? Não existe limite para brincar com esse pedaço de madeira. Ela pode criar, recriar, ressignificar, né? Inventar histórias, por exemplo, representar de diversas formas. E, ao mesmo tempo, ao explorar os diversos objetos advindos da natureza, né? Ou de diversos espaços, é preciso cuidar também com a questão, né? Se não oferece risco, se é um material adequado para a faixa etária, mas é possível também manusear esse material, sentir cheiro, né? Que cheiro que tem, que textura que tem, que formato que é. Vejam, está trabalhando
outros elementos do desenvolvimento cognitivo também, juntamente com o motor. E para finalizar, eu compartilho uma frase de Almeida, uma citação de Almeida, que traz: a criança brinca para entender o mundo, porém ela só aprende a brincar brincando. Aí vem a necessidade da brincadeira, né, fazer parte das vivências do dia a dia, no contexto escolar e também em outros contextos, né? Porque por meio da brincadeira a criança passa a entender o mundo, a conhecer a si mesmo e construir novas aprendizagens. Sugiro também que vocês visitem o trailer oficial do filme Território do Brincar. Esse trailer ele traz diversas brincadeiras, né? Diversos trechos de brincadeiras que podem contribuir para que vocês ampliem o conhecimento e, ao mesmo tempo, o trailer traz sugestões de propostas de atividades que podem ser desenvolvidas no contexto escolar em diversos níveis do processo de escolarização. Aqui temos algumas referências, né, que foram utilizadas. Desejo bons estudos a todos.